Então, a live de hoje, como eu falei, é como pouco e não emagreço. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso, né? Eu tenho até um testemunho de uma paciente que sofreu com isso e ela confiou no meu trabalho e foi embora, tá? Então, eu ouço muito isso. E aí, quando eu vou analisar, realmente a pessoa está comendo muito pouco, né? Então, uma vez eu acompanhei uma paciente e e ela chegou assim pra mim desesperada, né? Ela, lógico que o biotipo dela era um pouco diferente, ela é uma pessoa negra, então os negros eles tendem a gastar mais calorias, tá? Porque a musculatura é totalmente diferente de pessoas da pele branca. Mas enfim, ela veio desesperada passar em consulta comigo, porque ela tava se matando na academia, tava fazendo luta na época, tava fazendo Muay Thai, enfim. E ela tava comendo super pouco. Tipo assim, ela tava basicamente à base de água e alface. De manhã ela tomava um chazinho com uma bolachinha, na hora do almoço era salada com uma proteína e no jantar era uma sopa que nem era uma sopa tão nutritiva assim, era só de um legume, tipo sopa de tomate, enfim, uma coisa bem rala. E era todo dia isso, todo dia. E aí ela me contou, ai beleza, a gente fez a avaliação e tudo mais. E aí eu falei pra ela, aí eu montei um plano alimentar pra ela. Eu falei, olha, fulana, esse daqui é um plano alimentar ideal pra você seguir, pra você emagrecer com ele, tá? Aí ela olhou o plano alimentar, ela ficou chocada. Ela falou: "Não, Marcela, se eu comendo pouco desse jeito eu já não tô emagrecendo, imagina se eu comer tudo isso. Aí é que eu não saio do lugar mesmo." Aí eu virei pra ela e falei: "Fulana, confia em mim." E expliquei pra ela tudo que eu vou explicar hoje pra vocês. E, gente, sem brincadeira, ela emagreceu entre uma consulta e outra. Eu acho que eu vi ela depois de 30 dias, mais ou menos, 3 quilos. E depois ela conseguiu manter essa perda de peso por um bom tempo. Aí vocês vão falar, ah, com certeza ela era novinha, né? Quem é novo perde mais rápido, enfim. E o objetivo dela era entrar com um peso menor nos 40 anos. Então, na época, ela tinha 39 anos. Porque ela queria fazer a festa de 40 anos, ela queria estar super bem e, lógico, começar a se cuidar aí por questão da idade também, né? Então, ela emagreceu super bem, gente, durante todo esse processo. Então, ela confiou em mim, né? E parou de seguir realmente a restrição que ela estava vivendo, tá? Então, vamos lá. Gente, a gente não pode esquecer, o que eu expliquei pra ela foi que a gente não pode esquecer que o nosso corpo é uma máquina. Eu costumo dizer que o nosso corpo é um carro, né? E aí depende. Tem pessoas que têm um fusquinha, né? Que o gasto calórico, o metabolismo pode ser que seja um pouquinho mais lento. E tem gente que é uma Ferrari, né? Que perde peso super bem. Geralmente homem é uma Ferrari, tá? Porque ele tem uma musculatura diferente, o gasto calórico é totalmente diferente, tá bom? Então, por isso, mulherada, não se comparem com homens referente à perda de peso, tá? Não tem comparação. Homens perdem super rápido, tá bom? E aí, pessoal, e o carro sem gasolina não anda, né, gente? Vocês já tentaram ligar um carro, andar com um carro sem gasolina? Não, não rola. Acabou, ele para, ele trava. E a gente tem que pensar que é a mesma coisa o nosso metabolismo, é a mesma coisa. Ele acaba economizando energia quando a gente não consome tantas calorias assim, tanta energia assim, tá? Ele pensa, bom, se não tá chegando muita coisa, se não tá chegando muitas calorias aqui, muitos nutrientes, então eu vou guardar um pouco aqui, já que não tá chegando, né? E aí, gente, a sua taxa metabólica, o seu gasto calórico, ele cai. E aí fica difícil emagrecer, tá? Na verdade, ele guarda a gordura para manter as suas funções vitais, ele guarda a gordura, principalmente a gordura, né, eu diria, e queima a musculatura. E aí é pior ainda, porque já falei em algumas lives e costumo sempre falar para meus pacientes, o nosso tecido que gasta mais calorias é o músculo, é ele que é o nosso tecido ativo. Ou seja, perder músculo acaba afetando o nosso emagrecimento, acaba deixando o nosso gasto calórico lá embaixo, tá bom? Então é por conta disso que o organismo economiza energia. Ele vê que não está chegando muita coisa, ele pensa, bom, não vou ficar gastando, e aí ele diminui a sua taxa metabólica basal. E outra coisa também que eu falei numa live essa semana, né, estudando aí os temas das lives, é que a cada 900 gramas de peso que a gente perde, o corpo faz a gente consumir mais 100 calorias.
E aí imagina, gente, essa pessoa foi perdendo peso, aí ela parou de perder, tá? E aí ela não tá emagrecendo mais. E aí, desse peso que ela já perdeu, o corpo faz ela consumir 100 calorias a mais, a cada 900 gramas. Então, se ela perdeu, sei lá, 2 quilos, já foram 200 calorias a mais que o corpo faz ela consumir. E ainda por cima ele cai o metabolismo. E aí, como é que fica essa conta, né? Então, é por isso que as pessoas não conseguem emagrecer. Mais outro ponto super importante, gente, que eu estou colocando cada vez mais dentro da cabeça dos meus pacientes é que a gente não deve se apegar à balança, não deve se apegar ao peso da balança. Quem já está em processo de emagrecimento e quem também já começou a fazer atividade física. Por que, gente? Por que a gente não deve se apegar? E por que a balança, ela te frustra cada vez mais? Porque, pessoal, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente começa a ganhar peso, né? E o músculo, ele é um tecido pesado. Se a gente for comparar o músculo com uma quantidade X de músculo e uma quantidade X de gordura, a gordura ocupa bem mais espaço. O músculo não. Ele é pesado, mas ele não ocupa tanto espaço, tá? Então, por isso que as pessoas, quando começam a fazer atividade física, o peso estabiliza um pouco, mas as medidas começam a cair. Então, é aí que realmente a gente consegue avaliar se a pessoa está perdendo peso ou não, tá bom? Então, gente, quem tem hábito de se pesar todo dia, esquece isso, pelo amor de Deus. Quem tem esse vício, gente, sei lá, diminui para uma vez por semana, diminui a cada 10 dias para vocês se pesarem, tá bom? E tá tudo certo, tá? Então, a balança, ela acaba nos sabotando, querendo ou não, porque aí a gente fica chateado, né? Quando sobe na balança, poxa, eu me esforço tanto, eu subo na balança e o peso não caiu. Entenderam? Então, qual é o comparativo que eu preciso ter, pessoal? Com as roupas, né? Então, pega uma roupa sua que tá mais apertadinha, né? Pessoal que tá vivendo aí a quarentena aí já mais de um mês, sempre que possível, quando for sair, coloca uma roupa mais apertada. Não vai com a mesma roupa que você tá usando em casa, né? Coloca uma calça jeans pra você ir comparando se você está emagrecendo ou não, tá bom? Então, gente, a gente tem que prestar atenção nisso. O nosso corpo é como um carro, então não dá para ficar diminuindo o consumo alimentar, não dá para ficar consumindo menos calorias, porque emagrecer, gente, não se trata de calorias, tá? E falando em calorias e falando em carro, a gente também tem que pensar na gasolina que a gente está dando para o nosso corpo. Que gasolina é essa que você está dando para o seu corpo? É uma gasolina comum ou é uma gasolina aditivada? É uma gasolina daquele posto que você fala, nossa, tá tão barato isso daí, não é gasolina nem aqui nem na China, não é? Quando a gente vê um posto com a gasolina muito, muito barata, a gente não pensa dessa coisa? A gente não pensa dessa forma? Então, vocês também têm que pensar assim com os alimentos, tá? Os alimentos, não se trata só de calorias em si, se trata também de nutrientes, porque às vezes aquele alimento é uma caloria vazia, é um nutriente que não nutre realmente o seu corpo. E geralmente os nutrientes, os alimentos que nutrem realmente o nosso corpo, eles acabam sendo um pouquinho mais calóricos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um rótulo, um exemplo de um rótulo, tá? Que eu já compartilhei nos meus grupos alimentares, nos meus grupos de emagrecimento, quer dizer, enfim. Ó, aqui nós temos 2 rótulos, não sei se vocês conseguem enxergar. Mas a gente tem o do pão integral, tá? Os 2 tipos de pão integral e o da barra de cereal. Deixa eu abrir aqui no meu computador que eu consigo ler pra vocês. Dessa coluninha, a primeira coluna aqui, eu vou comparar o da barra de cereal, tá bom, gente? Pra gente ser mais breve. Dessa coluna do meio da barra de cereal, nós temos uma barra de cereal com 84 calorias e uma barra de cereal com 117 calorias, tá? Então, se a gente for comparar as duas, qual que vocês preferem? A de 84 calorias ou a de 117 calorias? Só olhando calorias. Então, se a gente for olhar só calorias, a de 84 calorias, né? Foi o que todo mundo respondeu no grupo de emagrecimento quando eu apresentei isso. Mas aí, gente, a gente vê a quantidade de carboidrato que tem as duas, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura, tá? Ó, a de 84 calorias tem 18 gramas de carboidrato. Já a de 117 calorias tem 10 gramas de carboidrato. Então, já a de proteínas, a de
84 calorias tem 1 grama de proteína e a outra do lado não tem nada de proteína. De gorduras totais, a de 84 tem 1,1 e de gorduras totais, a de 117 tem 6,5 gramas, ou seja, ela tem mais gordura. Gente, eu falei que ela não tinha proteína de maior quantidade de calorias, mas ela tem sim, ela tem 3,9 gramas de calorias, ou de 3,9 gramas de proteína, tá? Então, comparando as duas, a de 84 calorias, ela tem mais carboidrato, ela tem mais açúcar, né? Comparado com a outra. E a que é mais calórica acaba tendo mais proteína. Mas, gente, a gente não pode só olhar calorias, como eu falei. Olha que diferença. A barra de cereal de 84 calorias, olha o que ela tem de ingredientes. Ela tem muito açúcar, tá? Eu deixei grifado em vermelho as quantidades de açúcar. Então, ela tem xarope de glicose, ela tem cereais, ela tem, que aí é arroz, milho, trigo, enfim, cevada e aveia. Ela tem açúcar mesmo, ela tem maltodestrina, que é um açúcar, ela tem extrato de malte, ela tem mel, ela tem açúcar mascavo, ela tem gordura de palma, ela, que não é um açúcar, enfim, ela tem açúcar invertido, enfim, ela tem tudo isso de açúcar, 7 tipos de açúcar numa barrinha de cereal e ela tem só 84 calorias. Tá? Agora, olhem a barrinha de cereal do lado, a da ponta. De 117 calorias, ela tem, olha o que ela tem de ingredientes, por isso que ela é um pouquinho mais calórica, mas são ingredientes do bem, são alimentos que realmente nutrem o nosso corpo. Ela tem amendoim, o extrato de malte acaba tendo, né? Ela tem soja torrada, ela tem maçã. Pensando em açúcar, ela tem melado de cana, né? E o extrato de malte também é. Ela tem goma, caça, ela tem semente de girassol, ela tem óleo de girassol, ela tem gergelim, ela tem uva passa, ela tem castanha do Brasil e ela tem amêndoa. Ela tem castanha de caju, emulsificante de lecitina de soja, macadâmia, pistache e canela. Ou seja, são realmente ingredientes naturais, né? São alimentos naturais. Por isso que ela contém uma maior quantidade de gordura, porque isso é retirado das castanhas, do amendoim, enfim. Mas é uma gordura boa, né? Então, comparando as duas barrinhas de cereais, o que eu quero que vocês entendam é que caloria não diz tudo, gente. Existem muitas calorias vazias. A outra barra de cereal, ela é uma bomba de açúcar, ela tem 7 tipos de açúcar. Essa outra só tinha 2 tipos de açúcar, o extrato de malte e o açúcar mesmo, né? O melado de cana, entenderam? Então, a gente não pode pensar em calorias, tá? A gente tem que realmente analisar qual gasolina que a gente tá dando pro nosso carro. Se é a gasolina daquele posto barato, cheio de açúcar, ou se é a gasolina realmente que tem nutrientes, que realmente nutre o seu corpo, tá bom? Então pense nisso. Querendo ou não, eu embuti uma rotulagem aqui no meio dessa aula para vocês entenderem essa ideia de calorias, tá? Mas tem uma aula de rótulos que tá lá no meu canal do YouTube também, tá? Então, gente, a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Então, a primeira coisa é realmente analisar se você está comendo muito pouco, porque o seu carro ele precisa de gasolina. E o segundo ponto é que essa gasolina ela tem que ser aditivada, não interessa, né? A gente costuma dar valor para tantas coisas, né? Para um computador bom, para um celular bom, enfim, mas gastar com o nosso corpo a gente não quer, né? Então é parar e pensar nisso. Sem querer, eu dei um buff aí pra vocês. Buff é como se fosse um tapa na cara mesmo, tá bom? E, gente, além disso, outro ponto que é muito importante é que o nosso organismo, ele se adapta. Então, talvez essa pessoa que tá comendo pouco já há algum tempo, o organismo dela já se adaptou a isso, já tá tudo certo, entendeu? Então, por isso que o peso estabiliza. E é onde entra naquele efeito platô que eu falei esses dias também, né? Então, por isso que é importante a gente sempre dar estímulos diferentes, tá bom? Porque o nosso corpo, ele não entende. Seria fantástico, mas também seria sem graça, né? Pra nutricionista aqui, se a gente tivesse um botão que a gente apertasse emagrecer, pronto. Mas ele não entende que a gente precisa emagrecer. Quando a gente entra num processo de reeducação alimentar, de perda de peso, o corpo ele tenta o tempo todo buscar o equilíbrio, o tempo todo buscar um peso que é mais estável para ele, tá? E aí, gente, ele não entende que você precisa emagrecer também. Ele acha que, sei lá, você tá perdido em algum lugar, que você tá
enfim, passando fome. E aí ele começa a economizar energia e ele também faz aquele processo que eu falei no início de agarrar a gordura e queimar o que é mais fácil para ele, que é o músculo, tá? Então é por isso que é importante a atividade física durante o processo de emagrecimento. Se vocês estão em casa agora sem fazer nada e querem ainda continuar a emagrecer, têm o objetivo de emagrecer ainda esse ano, não é para deixar a meta para 2021, é esse ano, gente, porque tudo isso pode virar uma bola de neve se você deixar para 2021, tá? Gente, então procurem fazer atividade física em casa, tá? Existem vários canais aí no Instagram, vários profissionais aí da área da saúde, né, da atividade física, que estão fazendo aulas aí gratuitas, tanto pelo Instagram como pelo aplicativo Zoom também, enfim. Então busquem, de verdade, busquem atividades que vocês gostam de fazer, tá? E pessoal, e referente a comer pouco e não emagrecer, a gente acaba causando um estresse no nosso organismo. Sabe por quê? Quem aqui gosta de ficar comendo pouco, pessoal? Quem aqui gosta de ficar só tomando sopinha? Ou quem aqui gosta de ficar só comendo proteína? Vocês gostam disso, gente? De verdade? Vocês não gostam, né? Ninguém, né? Ninguém gosta disso. E isso tudo, gente, faz o nosso corpo entrar em um período de estresse. Ele se estressa com tudo isso. Até porque a sua mente também tá estressada, né? De, poxa vida, eu tô aqui comendo pouco e não perco uma grama, né? Então, isso acaba afetando o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Entendeu? E aí começamos a ter diversas alterações no nosso corpo, gente. Como baixa libido, como depressão. Também acaba afetando a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame que a gente faz para avaliar se a pessoa tem diabetes ou não, né? É um marcador que também avalia como é que tá a glicose nos últimos 3 meses. Então, esse hormônio do estresse, que é o cortisol, ele pode alterar a hemoglobina glicada, tá? Então, gente, é importante a gente sempre pensar nisso, tá? No estresse que às vezes essas restrições que a gente tá causando, que a gente tá não causando, que a gente traz pra nossa vida, está causando no nosso corpo, tá bom? Nesse estresse de ficar se restringindo e restringindo e restringindo cada vez mais, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que parar para pensar nesses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá? E o que eu sempre falo é que dá pra gente emagrecer comendo de tudo. A questão é realmente controlar a quantidade. Eu vejo que muitas pessoas às vezes têm o pensamento de, ok, eu tô comendo de tudo, aí como um pouco, mas aí não consegue se controlar e acaba exagerando. E sabe por que às vezes vem esse exagero, vem essa vontade maluca, vem essa coisa que eu sempre falo, que parece que o mundo vai acabar amanhã, eu não consigo me controlar? Por conta de pensamentos de dieta, tá? Eu tô fazendo um curso que tá mudando muito a minha conduta como nutricionista, né? É um curso que chama Comer com Atenção Plena. E a gente recebeu um convite logo na primeira aula de tirar pensamento de dieta. Então eu vejo que todo mundo tem o pensamento de dieta. O que é o pensamento de dieta? Não vou comer arroz e feijão porque arroz e feijão engorda. Eu não vou comer batata porque batata é carboidrato, batata engorda. Aí tá lá no almoço, aí tem arroz, feijão e batata. Aí coloca no prato, mas comendo, você coloca no prato tranquilo. Mas comendo, você tá com o pensamento, nossa, eu não deveria estar comendo isso. Nossa, porque eu vou engordar comendo isso. E aí você fica nesse pensamento de dieta em tudo, em tudo. Eu vejo que virou algo automático na nossa sociedade, né? No nosso dia a dia. Tudo é pensamento de dieta. Então, surgiu, sei lá, fulana fez um bolo para você comer à tarde, a empregada ou seus filhos, enfim. Eu não vou comer porque engorda, né, o bolo, entendeu? Então, tá ok, vai lá e come um pedaço. Só que aí a gente às vezes não consegue se controlar pela questão da vontade que a gente tem, né, em comer aquilo, por tanta restrição que a gente coloca em nós mesmos, né? Então, gente, para com esse pensamento de dieta, de verdade. Não é que a gente também tem que soltar o freio e comer de tudo, eu entendo tudo isso. Mas tenha um hábito de realmente avaliar a sua fome. Avalie a sua fome antes de sentar para comer, antes de fazer a refeição. Agora estamos em horário do almoço. Antes de você sentar para almoçar agora, tenta avaliar a sua fome e monta o seu prato referente à sua fome.
E tá tudo bem se você colocar carboidrato, se você colocar o arroz ou o feijão, enfim, tá tudo bem. Mas coloque a quantidade referente à sua fome. Comece a ouvir mais o seu corpo, que aí você vai ver que você vai diminuir a quantidade que você está comendo, tá? E tirar esse pensamento de dieta também, porque esse pensamento de dieta liga um sinal de alerta no seu cérebro e acaba gerando todo esse transtorno, entendeu? Eu sei que é difícil, eu tenho esse hábito, eu como nutricionista, eu acredito que eu sofro ainda mais do que vocês, porque eu vivo disso, né? Então, tudo eu analiso, tudo. Então, é bem desafiador. Não vou falar que é difícil, porque a palavra difícil também nos bloqueia. Então, se você fala que é difícil emagrecer, para de falar isso também, tá bom? Gente, eu dei bastante conteúdo hoje, né? O tema era mas eu falei várias coisas. Dei exemplos de rótulos, a questão das calorias é muito importante. Então, para o pessoal que está entrando agora, se quiser acompanhar, assistir a live depois lá no meu YouTube, gente, assistam de verdade. Compartilhei aqui bastante coisa, tá? E, gente, o que eu quero para finalizar aí, o que eu gostaria de deixar aqui de dicas, todas as minhas lives, gente, eu acabo deixando dicas para vocês. Eu sugiro que quem me acompanha sempre faça um caderninho, de verdade, traz sempre um caderninho para anotar todas as dicas e todas as sacadas que eu dou aqui para vocês e também todos os tapas na cara, tá bom? Que é para vocês analisarem tudo isso. Então, gente, para quem está sofrendo com isso, eu coloquei aqui 4 dicas, tá? Para vocês tentar colocar em prática no seu dia a dia, tá bom? Então, a primeira dica, gente, é o que eu acabei de falar. Para de ficar pensando em dieta, com pensamento em dieta. O que é o pensamento em dieta? Ai, porque esse pão engorda. Ai, porque eu não vou comer o arroz porque engorda. Aí seu marido fez com tanto carinho que você não vai comer o arroz porque engorda, né? Já cria um problema em casa. Ai, enfim. E a gente vai pensando sempre isso, sempre. É o dia inteiro o pensamento em dieta. Até a fruta, coitada, ela é julgada porque ela engorda também. A fruta que é algo natural, que vem da natureza, enfim, tá? Então, a primeira dica é essa. A segunda dica, gente, para de se pesar o tempo todo. Se você tem hábito de se pesar todo dia, muda isso para uma vez por semana ou a cada 10 dias, tá bom? O peso, gente, ele é consequência das nossas escolhas, tá? E do nosso hábito também. Então, ele é um presente. O peso, ele vai vir como um presente na sua vida, tá bom? Ah, Marcela, mas como que eu mensuro se eu estou perdendo peso ou não? Pega uma calça sua que tá apertadinha e vai vestindo ela sempre, entenderam? Vai vestindo ela toda semana pra ver se ela fica mais larga ou não. Confia no que as pessoas falam também, as pessoas têm hábito de falar, nossa, fulana, como você emagreceu? Então acredite nisso, porque o peso ele mascara muitas coisas, tá? Porque às vezes você pode estar ganhando músculo, o peso ele vai acabar estabilizando porque músculo é pesado, e aí, gente, isso vai te sabotando, a balança vai te deixando chateada, né? Porque ela não cai. Então, pensem nisso, tá bom? Para de se pesar todo dia. Eu sempre falo para meus pacientes, joga a balança fora, tira a pilha, enfim, faz alguma coisa. Terceira dica, gente, não exclua nenhum grupo alimentar da sua vida. Gente, todos os grupos alimentares estão aí na natureza, à nossa disposição, tá? O carboidrato você encontra na natureza, no arroz, na aveia, nos tubérculos, batata doce, mandioquinha, enfim. Os vegetais, os legumes, as frutas, as proteínas também, a gente tá tudo aí na natureza, gente. Então não é à toa que tá na natureza. A galera tem hábito de querer excluir o carboidrato, por exemplo. Sabiam que só o seu cérebro utiliza 20 gramas de carboidrato por dia? Tá bom? Então, hashtag fica a dica, tá? Você precisa de carboidrato para uma função básica, pensar. Além de respirar, para exercício físico, enfim. Então, não exclua nenhum grupo alimentar. E a quarta e última dica, gente, procure um profissional para te ajudar. De verdade, procure um profissional. Tem muita gente oferecendo conteúdo gratuito aí nessa quarentena, né? Eu também estou aqui para ajudar vocês de alguma forma. Ontem na live eu falei, me manda um registro alimentar, me manda um diário alimentar, gente. Eu estou aqui com vocês, tá bom? Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não julgo ninguém. Quem é meu paciente sabe que na consulta eu estou lá para ajudar, para a gente conseguir atingir, criar metas, criar soluções para você atingir o seu objetivo, tá? Então, procure um profissional realmente para te ajudar, porque às vezes você tá patinando no lugar, você não sai do lugar e tá patinando, mas se você tivesse com um profissional, você ia chegar mais rápido nisso, tá? Nesse seu objetivo.
Então é isso, gente. Então, quarta dica é essa. Então, recapitulando, primeira dica, para de ficar com pensamento de dieta, porque isso te gera uma maior compulsão alimentar, mais vontade, é como se criasse algo, um sinal de alerta no seu corpo que é proibido. E tudo que é proibido é mais gostoso, né, gente? Vamos combinar. Então, pensa nisso. Outra coisa, segunda dica, para de se pesar. O peso é um presente que vai vir para você como consequência, tá bom? Então, como comparativo, pega alguma roupa que tá um pouquinho mais apertada e sempre vai pesando. Se você tem hábito de se pesar todo dia, pesa só uma vez por semana, tá? Terceira dica, não exclua nenhum grupo alimentar da sua vida. Nós precisamos de todos os alimentos, tá bom? E quarta dica e última, procure um profissional para te ajudar. Um profissional da área da saúde, enfim. E eu estou disponível aqui também, tá? Tudo bem, pessoal? Agora eu vou responder aqui uma pergunta. O que você acha? A Glaucia está perguntando. O que você acha do jejum intermitente? Referente ao jejum intermitente, primeiramente o seu corpo precisa estar em equilíbrio para conseguir emagrecer também no jejum intermitente. Porque vejam bem, se você... Hoje eu falei aqui de calorias, né? Calorias vazias que não nutrem o nosso organismo. Eu dei o exemplo... Ai, meu Deus! Eu dei o exemplo da barra de cereal e eu também comparei com outro tipo, né, de barra de cereal que nutre o seu organismo. Se você não estiver se alimentando de forma adequada, dando nutrientes para o seu organismo, você não vai conseguir fazer ele perder peso, entendeu? Porque assim, você vai ficar, sei lá, 12 horas, 16 horas sem comer nada ou 8 horas sem comer nada, e aí depois você só consome calorias vazias. E aí seu corpo não vai ter energia para queimar o que realmente precisa, entendeu? Para queimar aquele peso que você realmente deseja. Então, eu sou contra o jejum intermitente em casos de pessoas que já têm uma compulsão alimentar, tá? Que não consegue se controlar, não consegue ter nenhum controle, ou é uma pessoa muito ansiosa, então isso acaba prejudicando mais ainda, tá? Agora, se você não é uma pessoa ansiosa, primeiramente a gente tem que equilibrar o seu organismo, tá? Equilibrar a sua alimentação, para depois você aplicar o jejum intermitente, tá bom? E porque, gente, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes para tudo. O seu fígado, ele precisa de complexo B para te ajudar a fazer todas as funções, entendeu? O seu corpo, ele precisa de ômegas para eliminar toda a inflamação que a gente mesmo causa, né, por conta de estresse, por conta de alimentos industrializados que a gente consome, tá? O seu intestino, ontem eu falei sobre intestino, a sua microbiota precisa estar equilibrada. Como que eu sei que a microbiota está equilibrada, sua flora intestinal? Se você tá indo no banheiro todo dia, a consistência das suas fezes também conta. Não adianta ir no banheiro todo dia, a consistência das fezes não está adequada. A questão de gases, inchaço abdominal, isso tudo conta se seu intestino está equilibrado ou não, tá? Porque ontem eu citei na live que a microbiota, a flora intestinal de um obeso e de uma pessoa magra é totalmente diferente. Então, a gente vê que quando não está em equilíbrio, acaba trazendo mais inflamação para o nosso corpo. Mas eu vou parar de falar. Se você quer ver essa live sobre o intestino, vai lá no meu canal do YouTube. Se inscreva, Glaucia, por favor, tá bom? Eu fui clara? Eu não sou totalmente contra. Eu acho que precisa analisar os dois lados da coisa, tá bom? Não adianta fazer jejum intermitente se você não tá com uma alimentação equilibrada, realmente ajudando o seu organismo. Essa é a minha opinião. E para pessoas que sofrem com ansiedade e compulsão alimentar, também precisa analisar isso, tá? Pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram aqui deixar? Gente, antes que todo mundo saia, o que eu gostaria de convidar vocês para participar? Vou começar um desafio, semana que vem vão ser 7 dias, 7 desafios para vocês conseguirem equilibrar a alimentação de vocês, deixar um pouco mais adequada, né? Lógico que vai ser algo em grupo, não vai ser algo direcionado, mas eu tenho certeza que esses desafios que eu vou colocar na vida de vocês aí, para vocês praticarem, para vocês aplicarem, já vai mudar sim alguma coisa, com certeza, tá bom? Então, vem comigo participar do desafio, são só 7 dias, só uma semaninha, mas lógico que o ideal é você manter isso também, tá bom? E para quem conseguir participar aí, tiver um melhor, não o melhor resultado, mas a melhor participação, eu tô preparando uma surpresa aí para vocês, tá bom?
Então é isso, gente. Quem quiser participar do desafio, me manda uma mensagem via direct que eu vou criar o grupo e eu já vou colocando as pessoas aí. Até domingo eu pretendo incluir todo mundo, tá? Tati, me manda uma mensagem no direct pra eu não te esquecer também, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir salvar a live aqui no... Vou conseguir ainda deixar por 24 horas, porque cada dia é uma surpresa esse Instagram. Mas, de qualquer forma, eu vou salvar e vou baixar no meu canal do YouTube. Então, compartilhe com as pessoas, tá bom? Compartilhe com os amigos que você sabe que luta com isso. Compartilhe, de verdade, tá? E também se inscreva no meu canal e vai lá acompanhar as outras lives, tá? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pela presença.